Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus acalme toda a tempestade da sua vida, preencha o seu coração e alcance também toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu tô tão empolgado hoje porque eu sei que Deus vai falar com a gente. Eu sei que Deus vai tocar o seu coração. Inclusive, eu quero já trazer para vocês aqui o que o Espírito Santo falou para mim, o que ele tocou no meu coração enquanto eu orava por você. Você que já tem orado aqui comigo há tanto tempo, tantas vezes você ora a oração da manhã, a oração da noite, você também que acompanha os vídeos da tarde. Eu quero te dizer que não tem sido em vão. O que Deus me mostrou é que Ele tem se agradado da sua busca. Ele tem se agradado da sua perseverança, da sua persistência, principalmente quando parece que tudo à sua volta está turbulento. Lembra dos discípulos que eles estavam apavorados porque uma forte tempestade bateu contra o barco deles, muita água começou a entrar no barco, só que Jesus estava dormindo e eles então se desesperaram. O que aconteceu? Naquela hora Jesus acordou e ele falou: "Homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando?" E Jesus então estendeu as mãos e acalmou a tempestade. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles homens, a gente julga eles porque eles se desesperaram, ficaram com medo. Mas será que a gente também não faz isso muitas vezes, irmãos? E outra coisa, pelo menos eles foram na fonte certa. Eles chamaram Jesus, eles acordaram Jesus. Irmãos, por mais que Jesus tenha chamado eles de homens de pequena fé, porque é claro, quando Jesus falava isso, ele queria dar um chacoalhão neles, mostrar que eles não deviam ter medo, não deveriam duvidar. Mas irmãos, eu tenho certeza que Jesus não achou ruim deles acordarem ele. É claro que quando a gente está dormindo, a gente não gosta que ninguém fique nos acordando. Quanto mais acordar a gente assim, no desespero, né? Mas irmãos, eu tenho certeza que Jesus se agradou em fazer aquele milagre. Tanto é que ele operou o milagre, certo? Ele acalmou os ventos e as tempestades. E naquela hora os discípulos ficaram assim: "Nossa, mas quem é esse que até a natureza obedece, até o mar e os ventos obedecem?" Ou seja, naquele momento eles tiveram uma revelação maior de quem era Jesus. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão na igreja há tanto tempo e elas ainda não conhecem o poder de Deus. Não é porque uma pessoa conhece da Bíblia que ela conhece o Deus da Bíblia, o autor das Escrituras, entendeu? Aquele que opera, sabe? Irmãos, uma vez eu estava lendo uma passagem de Moisés e eu lembro como se fosse hoje, o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. E ele falou para mim assim: "Eu sou o Deus de Moisés, mas eu também sou teu Deus." Irmãos, aquilo mexeu tanto comigo. Eu fiquei assim maravilhado, eu não me cabia, sabe? De tanta paz, tanta presença de Deus. Por quê? Eu entendi, o próprio Deus falou comigo. Ele é o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus que também habitava dentro de mim agora, entendeu? E ele também é o teu Deus. E eu tô aqui para te falar uma coisa: ele tem se agradado da sua perseverança. Como eu te falei, Jesus não achou ruim dos discípulos acordarem ele. Na verdade, apesar do desespero deles, Jesus se agradou do coração deles e ele operou um grande milagre. E deixa eu te falar uma coisa, a mensagem que você vai receber aqui hoje, ela vai abrir a sua visão sobre quem é Deus na sua vida, amém? E o que Ele espera de você. E você vai ter a tranquilidade no final da oração de que você está no caminho certo. Simplesmente persevere. Por mais que esteja tudo turbulento à sua volta, continue remando, continue fazendo a sua parte. Por quê? Logo vai vir a calmaria. Eu profetizo isso na sua vida. Eu creio muito que a calmaria vai chegar na sua vida, no seu coração. Amém? Irmãos, eu já estou aqui cheio da presença do Senhor. Eu creio que essa tempestade vai passar. Mas para isso você tem que fazer uma coisa que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, tá bom? Então eu vou trazer a mensagem e depois eu vou orar pela sua vida, pela sua família. E olha, Deus vai operar grandemente aqui, tá bom? Antes de começar, eu só quero dizer para você uma coisa. Eu tenho uma área de membros aqui no canal que você pode contribuir com um pequeno valor. A partir de R$ 7,99 você pode ajudar instituições de caridade apoiadas por mim. E eu agradeço a Deus por essa porta que Ele abriu e a todos vocês que são membros aqui do canal. Então, se você quiser, clique aqui no botão embaixo do vídeo, seja membro, para você saber mais. E eu quero pedir também para você se inscrever no meu canal, você que é novo por aqui. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer do lado para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Irmãos, tem um versículo que eu falei para vocês que sempre mexe muito comigo, porque eu sei que ele é muito profundo. Está lá em Mateus capítulo 11, o versículo 12.
Olha só o que Jesus disse, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Eu vou repetir para você. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Na outra versão, tem uma outra versão da Bíblia que a palavra é violência. Ou seja, o reino dos céus é tomado por violência, e os que usam da violência se apoderam dele. Irmãos, eu sei que parece muito estranho, mas calma que eu vou te explicar. Eu sei que quando você pensa em violência, logo você pensa no quê? Cenas de guerra, pessoas invadindo casas, pessoas tomando à força algo que é sagrado, porque aqui Jesus está falando do reino dos céus. Mas eu quero que você saiba que muitas coisas que Jesus falava, a gente tem que analisar o contexto, a gente tem que analisar profundamente o que ele quis dizer. Porque tem muita gente que começa a criticar, tem muita gente que acha que Jesus foi sem educação, que Jesus ele tratou com brutalidade as pessoas. Mas não é, irmãos, tudo depende do contexto e a intenção das palavras dele. Então, quando Jesus está usando a palavra violência, ele não está falando de agressão física, ele não está falando de maldade, de falta de respeito. Ele está se referindo a um esforço muito intenso, entendeu? Ele está falando de uma paixão que queima no seu coração. É uma busca incansável por algo que é muito precioso, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Amém? Então tente imaginar aí uma pessoa que está com muita fome, mas muita fome mesmo. Então de repente ela vê um pedaço de pão. O que ela faz? Ela vai devorar aquele pedaço de pão. Ou então pense numa pessoa que está muito sedenta, está com muita sede e de repente ela vê um bebedouro ou ela vê uma fonte de águas, ela vai correndo e ela vai beber muita água, certo? É esse tipo de violência que Jesus está falando. Ou seja, o reino dos céus ele deve ser tomado à força. Amém? Glória a Deus, está entendendo até aqui? Eu vou te dar um exemplo muito conhecido na Bíblia que está lá em Gênesis capítulo 32, o versículo 24 a 28. Olha só o que a Bíblia fala sobre Jacó. Diz assim, ó. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, porque já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu, eu não te deixarei ir, a menos que me abençoe. Então o homem perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Jacó. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Amém? Irmãos, quando a Bíblia fala aqui nessa passagem sobre o homem que lutou com Jacó, na verdade é um anjo, entendeu? Jacó lutou com um anjo a noite inteira. E ele não desistiu, mas ele o agarrou com todas as suas forças e ele falou, eu não vou te deixar ir, a menos que você me abençoe. Então, irmãos, eu acho que não tem um exemplo melhor para eu trazer para vocês aqui a respeito desse tipo de violência, de tomar à força o reino dos céus, entendeu? Jacó alcançou a sua bênção e a Bíblia diz que pelo fato dele ter perseverado, dele ter lutado com todas as suas forças, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Então, irmãos, Jesus está nos mostrando hoje que o reino dos céus não é para os acomodados, para aqueles que ficam sentados esperando as coisas caírem do céu, entendeu? Olha, sinta o Espírito Santo falando com você que hoje ele tem se agradado de você sim, quando você o busca de todo o coração, quando você investe o seu tempo em oração, quando você se dedica a aprender mais da palavra e até mesmo quando você busca praticar os ensinamentos de Jesus no seu dia a dia. Amém? Então essa violência é esse desejo profundo de transformação. Olha, irmãos, enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu me lembrei de quando eu me converti, quando Jesus entrou na minha vida, sabe? Eu não tinha muita fé, eu não tinha muito conhecimento da Bíblia, eu não tinha muita santidade. Irmãos, eu estava no processo e ainda estou, tá certo? Só que eu tinha uma coisa que agradou muito a Deus, eu tinha uma sede muito grande pelas coisas espirituais. Irmãos, eu me lembro que eu assistia aqueles filmes de Jesus, sabe, que passa fim de ano na TV. E aquele filme, irmãos, por mais que é antigo, sabe, aquilo mexia tanto comigo, porque cada palavra de Jesus, aquilo tocava profundamente a minha alma. Eu me lembro uma vez que eu aluguei um filme dos 10 Mandamentos, um filme muito antigo, se eu não me engano ele ganhou o Oscar. Irmãos, eu com 18 anos assistindo aquele filme sozinho na sala de casa. As lágrimas desciam, porque
Eu achava aquilo tudo maravilhoso, afinal de contas, tudo aquilo que aconteceu na Bíblia agora fazia sentido para mim, agora fazia parte do meu dia a dia, do meu coração, das promessas do Senhor para mim, sabe? E aí então eu percebi uma coisa que até hoje eu percebo em muitas pessoas. A coisa que Deus mais se agrada é da sede, é da fome insaciável pela presença de Deus. O próprio Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e receba de graça a água da vida. Irmãos, Jesus, Ele está nos chamando hoje para buscarmos a Ele de todo o coração. Olha, você que é mãe, você tem orado aqui comigo todo dia, não se canse de orar pelos seus filhos, mesmo quando tudo parece perdido, tá bom? Você que talvez está com uma enfermidade, você foi no médico, ele te entregou um diagnóstico que não foi animador de forma alguma. E eu te aconselho, continue orando, continue colocando a sua fé no Senhor Jesus. Ele não vai fechar as portas para você, Ele deseja que você continue insistindo em oração, porque é exatamente isso que Ele busca nos seus adoradores. Ele busca uma paixão intensa pela presença dEle, amém? Você também que é jovem, você tem enfrentado muitas tentações. Eu sei, não é fácil vencer o mundo, não é fácil dizer não para o pecado, para os seus amigos. Eu até falei esses dias aqui no meu canal que uma vez uma moça queria ficar comigo e ela insistiu comigo, mas eu não queria, porque eu queria fazer a vontade de Deus. Eu queria esperar pela minha esposa, pela mulher que Deus colocaria no meu caminho. Irmão, vocês acreditam que essa moça, ela perguntou se eu era gay? E aí eu falei para ela: não, eu não sou gay não, eu sou hétero, mas eu quero te dizer, eu estou esperando pela minha amada. Deus tem promessas na minha vida e eu não quero decepcioná-lo, e eu estou esperando em Deus. Irmãos, aquela moça tomou um susto, nunca mais me procurou. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem que ser firme, às vezes a gente tem que ser radical, às vezes não, sempre nós temos que ser radicais. Você trata sim as pessoas com respeito, com amor, mas você tem que se posicionar, e é isso que Deus deseja para os seus filhos, é isso que Deus talvez está pedindo para você hoje, para você ser agressivo, sabe, no bom sentido. Você precisa tomar o reino de Deus à força, amém? Você precisa perseverar, e mais do que isso, você tem que se revoltar quando você perceber que você está afastado do Senhor, quando você perceber que o mundo já está entrando no seu coração. Se revolte contra isso, não aceite, seja alguém que não se contenta com migalhas espirituais, amém? Irmãos, nós precisamos buscar mais a Deus, ter mais sede, mais fome. E eu tenho trazido aqui no meu canal muitos testemunhos para edificar a sua fé. Comece a assistir esses vídeos. Teve até uma moça que falou para mim assim: pastor, teve um fim de semana que eu maratonei nos seus vídeos. E eu falei: minha irmã, glória a Deus pela sua vida, isso mostra que você tem sede pelas coisas espirituais. Aleluia. Irmãos, então nós precisamos ter a determinação de Jacó, sabe, aquela fome, aquela sede de não parar de orar até que a resposta venha até nós. Sabe, muitas vezes a gente reclama porque parece que Deus não atende nossas orações, parece que a gente ora e nada acontece. Irmãos, quem sabe não é esse processo que já está acontecendo um milagre na nossa vida? Hoje, se você reparar, você busca muito mais a Deus do que antes, ou deveria ser assim, entendeu? Porque é no processo que os milagres vão acontecendo e a gente nem vai percebendo. Olha, irmãos, quanta coisa Deus já fez na minha vida sem eu pedir, simplesmente porque eu estava pedindo e desejando a presença de Deus mais do que as bênçãos, amém? E tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar: essa busca forte pelo reino de Deus não tem nada a ver com a nossa salvação, tá bom, irmãos? A salvação não é fruto do nosso esforço, da nossa força, da nossa luta, não. A salvação é um dom gratuito de Deus. A Bíblia deixa muito claro isso. Ou seja, é um presente que Deus nos deu pela graça, através da nossa fé em Jesus Cristo. Eu quero só ler para você um versículo aqui antes de nós orarmos. Olha só o que diz em Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e o 9. Diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é resultado de obras, para que ninguém se glorie, tá bom? Então, irmãos, ninguém vai poder chegar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu busquei muito, porque eu orei mais do que os outros, porque eu jejuei, porque eu dei o dízimo. Não, irmãos. A salvação é um dom gratuito para que ninguém se glorie, tá certo? Inclusive, Jesus, ele foi muito contra os religiosos da sua época. Eram homens que oravam mais do que todo mundo. Eles jejuavam, eles não saíam do templo.
mas o coração deles não era voltado para o Senhor. Eles não demonstravam compaixão ao próximo, e o próprio Jesus falou: vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está distante, está longe do Pai. Amém, irmãos? Então, não adianta nós fazermos muitas coisas, não é isso que vai nos dar salvação. Você poderia distribuir cesta básica para milhões de pessoas e mesmo assim não ser salvo, porque a única coisa que nos salva é o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Amém? E quando colocamos a nossa fé nele, em Jesus, como o único caminho, a verdade e a vida, a única maneira de chegarmos até Deus, aí sim nós somos salvos pela fé. E você não tem que pagar nada por isso, você não tem que fazer penitência, você não tem que fazer votos, campanhas, nada. Deus te aceita através do seu Filho Jesus. Amém? Mas isso não quer dizer que agora que você é salvo, você deve colocar um pijama e você vai ficar descansando, relaxando, porque agora você já vai para o céu. Não é isso. Na verdade, Deus está te dando uma armadura. É para você batalhar, é para você guerrear, para você lutar contra o mal que tenta dominar o seu coração, é para você evangelizar, fazer a obra e também buscar a Deus de todo o seu coração. Amém? Então, agora eu quero orar por você. Se você foi tocado por essa palavra, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Pastor, essa mensagem me renovou hoje. Escreva qualquer coisa aí, isso vai encorajar outras pessoas a quererem orar junto com a gente e também ouvir a mensagem, tá bom? Glória a Deus. E no final da oração que eu vou fazer agora, eu peço para você compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer nesse momento por esta palavra tão poderosa que nos confronta, mas também que nos encoraja. Oh, meu Deus, obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado pela tua graça que nos alcança, mesmo quando nós não merecemos. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes em que nós fomos passivos. A gente ficou acomodado, a gente deixou de buscar pela tua presença, pelo teu reino e começamos a buscar as outras coisas em primeiro lugar. Oh, meu Deus, nos perdoe pela mornidão espiritual. Quantas pessoas agora, Pai, estão em cima do muro? Elas não decidiram caminhar contigo porque tem algo que as prende ainda. Talvez um pecado, um hábito ou então um medo. O medo de se frustrar, o medo de não dar conta. Oh, meu Pai, a tua palavra deixa claro que é somente por Jesus que nós conseguimos vencer. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Tudo posso naquele que nos fortalece. Oh, meu Pai, sozinho nós nunca iremos conseguir mesmo. O pecado é muito mais forte do que nós, mas é por isso que nós devemos fortalecer o nosso espírito. Através do Espírito Santo, meu Pai, nós conseguimos andar em santidade, nós conseguimos vencer o maligno, nós conseguimos ser o tipo de pessoa que jamais conseguiríamos ser por nós mesmos e conseguimos também fazer coisas que jamais conseguiríamos fazer. Oh, meu Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós. A cada dia, Senhor, vem moldar o nosso coração, venha nos transformar à imagem do Teu Filho Jesus. Oh, Pai, eu oro nesse momento pelas pessoas que estão enfrentando momentos difíceis. Essa dona de casa, esse pai trabalhador, esse jovem que está na escola, mas tem enfrentado tantas tentações. Não nos deixe desistir, Senhor. Nós nos agarramos a Ti, assim como Jacó, e nós vamos ser determinados. Pai, nos dê uma fé inabalável, porque nós não queremos perder a bênção. Nós não vamos desistir agora. Aleluia. Oh, meu Deus, o Senhor conhece o nosso coração. A gente tem sofrido, não tem sido fácil. Tem sido tão difícil, meu Pai. Mas essa palavra nos encorajou hoje, ó Deus. Nós vamos continuar perseverando. Nós vamos continuar olhando para Jesus. Oh, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu creio, Deus, que hoje começa uma nova vida, um novo tempo, Pai, uma nova esperança. Não deixe a gente desanimar, meu Deus. Quantos agora estão sofrendo com a dor da solidão? Quando eles ficam sozinhos no quarto, é uma dor angustiante, é uma tristeza tão grande que a pessoa acha que não vai suportar. Ela muitas vezes prefere a morte, prefere partir dessa terra, mas eu creio, meu Deus, que se nós estamos respirando, se o Senhor nos deu o fôlego de vida e não tirou ainda, é porque o Senhor tem uma obra na nossa vida. Então, meu Pai, eu te peço, revela a nós, Pai, a Tua vontade. Oh Deus, ensina-nos os Teus caminhos, Pai.
Guia-nos pelas veredas antigas, pelas veredas do Teu reino, Pai. Nós queremos andar em santidade, nós queremos trilhar o caminho que o Senhor já tem preparado para nós. Oh, meu Deus, eu oro nesse momento por essa jovem, por esse rapaz, essas pessoas também que já são adultas, mas até hoje não conseguiram ser felizes na vida sentimental. Pai, primeiramente o nosso coração tem que ser preenchido por Ti, pela Tua presença. Só assim nós estaremos prontos para encontrar alguém. E eu te peço, ó Deus, coloca alguém especial no caminho dessas pessoas. Assim como eu casei, meu Pai, hoje eu sou feliz no casamento, eu tenho filhos abençoados. Oh Deus, dá uma família para essa mulher, Pai. Essa mulher que tem buscado em Ti, esse homem, Pai, também, que é um homem de valor e que tem esperado no Senhor. Oh meu Deus, eu creio que o Senhor não une apenas caminhos, o Senhor une propósitos. Pessoas que têm o mesmo propósito de vida, que têm o mesmo coração. Oh, meu Deus, fala conosco também quando nos sentirmos abandonados, sozinhos, solitários. Fica conosco, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações a partir de agora. E eu sinto, meu Pai, que tem pessoas aqui que estão prontas a entregar o coração a Jesus. E nesse momento, irmãos, eu quero falar com vocês agora. Você que entendeu que Jesus morreu na cruz em seu lugar, você que entendeu que Jesus ressuscitou para te salvar, se você quer entregar a sua vida agora para Ele, fale com Ele aí no seu coração e diga com sinceridade essas palavras que eu vou falar daqui e você pode repetir aí na sua casa, tá bom? Ore assim comigo nesse momento de todo o coração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Me salva, me perdoa, me transforma, Senhor. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu recebo pela fé o meu perdão. Ó Senhor, escreva o meu nome no livro da vida e transforma o meu coração, cada área da minha vida. Ó Jesus, fica comigo e acalme a tempestade do meu coração. Eu te entrego o meu futuro, o meu coração e a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.